Imagina você indo atrás de uma academia de artes marciais para que você possa treinar a modalidade que você sempre quis, e aí você chega nessa escola e se depara com uma criança de 12, 13 anos de idade, com uma faixa preta na cintura, se titulando como seu professor. Qual seria a sua reação? Quando a gente pensa na faixa preta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Esforço, empenho, dedicação, anos de treinamento para refinar as técnicas daquela instituição e muita experiência de vida. E aí quando você pega tudo isso e vê em uma criança de apenas 12, 13 anos, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é como que essa criança conseguiu essa graduação. Existem muitas instituições que abordam esse estilo de treinamento. Pegam criancinhas que começam o seu treinamento com 3, 4 anos de idade e vão graduando ela à medida que ela vai fazendo novas conquistas dentro daquele treinamento didático, lúdico, totalmente voltado para a faixa etária dela. Poxa, é bacana para o pai, você vê o desenvolvimento da criança dentro dos valores marciais, você consegue trabalhar a responsabilidade daquela criança. Só que quando a gente fala de faixa preta, criança e nível de responsabilidade, será que vale mesmo a pena graduar uma criança com uma faixa preta? Eu vou contar uma história para vocês que eu testemunhei, ela é muito importante, e aí dentro do contexto que eu vou falar aqui, a gente vai fazer aquela resenha nos comentários. Eu quero saber muito sua opinião sobre tudo isso que eu vou te contar agora, certo? Então vem cá comigo, rapidinho. Aí, beleza. Vamos lá. Eu trabalhei com um projeto social durante muito tempo da minha vida, né? 10 anos para falar a verdade. Trabalhei com muita criança, desenvolvi muito esse meu lado de didática, de adaptar o método de ensino para poder atingir o máximo de pessoas possível, graças a esse meu trabalho, nesse projeto social. Eu ajudava muito o meu mestre nessas atividades. Tinha aqueles escolas da família e tudo mais, onde eu ajudava ele. Só que assim, o meu mestre ele conseguiu propagar isso para muitas escolas, muitas mesmo. E eu fiquei como se fosse um coringa, que eu ia lá para poder supervisionar, ver se todo mundo está bem, se todo mundo está dando aula legal, se tem algum tipo de problema, ou até mesmo se precisa de algum tipo de suporte, de ajuda, né? E aí teve uma dessas escolas que eu fui lá e tinha uma menina, ela treinava, né, aonde eu treinava, ela tinha 12 para 13 anos no máximo, ela parecia o filho do Will Smith no Karate Kid. Sabe, Jack Chan, Karate Kid, Will Smith, trancinha e tal, é igualzinha, igualzinha. E ela era muito boa no tal de performance. E ela era faixa preta. Ela estava dando aula. Só que ela estava dando aula, galera, para umas 30 crianças, mais ou menos. Porém, a faixa etária dessas crianças variava de 9 aninhos de idade até os cavalão de 16, 17 anos, a parte do juvenil ali. E nitidamente eu percebi uma hostilidade e um desdenho desses caras mais velhos, olhando a menina de 12, 13 anos, baixinha, ali com a faixa preta na cinta e toda, né, imponente. Ele me viu, eu dei um oi e sentei lá, tal, para poder ver a aula dela, né? Por que eu sentei lá? Era para poder ter ido embora, tudo bem? Então, eu senti que tinha uma coisa errada ali, porque ela estava sozinha, não era para ela estar ali no momento. Não porque, Rodrigo, então ela não é capaz. Galera, entenda, a faixa preta não te torna professor, já começa por aí, tá? Entenda, o faixa preta não é professor. Esse é um dos maus que as pessoas que praticam artes marciais confundem muito, né? Porque você chegou na preta, você se titula um professor. Professor, gente, você precisa estudar muito para isso. Uma coisa é você treinar até a faixa preta, concluir sua faixa preta dentro daquelas técnicas que você desenvolveu ao longo do seu treinamento. Dar aula, ser professor tem a ver com o próximo. Você transmitir o conhecimento que você adquiriu, aí é chão, hein? É chão pra caramba. Não confundam isso. E por se tratar de muito tempo, ela não tinha nem isso de vida. E eu percebi que alguns ali já perceberam isso também e estavam treinando, é um projeto social, você não tem muito controle quem vai para a tua aula, é uma aula didática, mais lúdica, de boa. E ela estava dando aula muito bem, só que ela estava meio que torturando a galera. Faz 50 flexões, você não sei quantos agachamentos, porque ela estava replicando o que ela aprendeu com os mais velhos. Ela não estava pensando por ela mesma. Óbvio, ela não tem experiência. Ela foi colocada lá para poder lecionar, tipo, faz o que você faz na academia. E ela estava tratando todo mundo de igual para igual. Olha só o nível de periculosidade, né? Mas até aí, galera, estava tudo bem. Até o momento que ela, no final da aula, falou assim, galera, agora junta aqui, faz um círculo aqui e a gente vai fazer sombra, tá? Galera, sombra era o nome que era dado para sparring. Antigamente o pessoal não falava sparring. Vamos fazer uma sombrinha. Não confunda com shadow box, é diferente. Vamos fazer uma sombrinha. É como se fosse um sparring de light contact, é toque leve, tá? Só que lembra, ela tem 12 para 13 anos, acho que ela tinha uns 13 aninhos, vamos colocar assim. Ela tinha uns 13 aninhos e ela tava lá fazendo a brincadeira lúdica, imitando movimentos e tal, brincando com as crianças adoram. Só que lembra daqueles rapazes que eu falei para você? Eles estavam em dupla, treinando entre eles ali e tal. E aí um deles falou assim, professora, você não vai lutar? Você não vai fazer sombra com a gente? Ele provocou ela. E ali eu percebi que a falha foi ela
cair nesse tipo de provocação. O menino automaticamente estava desafiando ela para um combate, só que ela estava tão iludida com o poder da graduação da faixa preta. Eu sou a autoridade, eu sou o poder, falaram que eu sou muito boa, estou apta para dar aula. E ela aceitou. E aí nisso eu já me aproximei, e eu sempre ando com a minha roupa de treino, dentro da mochila. Quem aí sabe o que eu tô falando? Quando tá frio pra caramba, gente, eu já ando com esse short aqui, ó, tá? Então com o short aqui e tal, e eu ponho uma calça, então você meio Superman, você já tá pronto pra tudo ali, pra poder treinar, pra até evitar a fila no banheiro, pra poder se trocar, ou seja, pra ter mais praticidade. Então eu já tinha isso desde muito cedo. E aí, cara, tava olhando ali, o menino foi lutar com ela, né, e ela começou a fazer um monte de movimentos, de estilos e tal, e todo mundo adorava, porque, cara, essa magia do Kung Fu, mas nitidamente dava pra perceber que ela não tinha noção de espaço, ela não tinha noção de luta, porque ela não treinava luta. Só que na cabecinha dela, por ela ser uma faixa preta, é como se aquilo desse poder pra ela, certo? E aí, eles começaram a se movimentar nitidamente. O menino adotou uma postura mais fechada, com os cotovelos mais abertos, ele entregou que já fazia Muay Thai. E eu cheguei mais perto, porque eu não intervi logo de cara. Por mais que ela tenha 13 anos, a aula é dela. Eu não posso simplesmente intervir ali e mudar a ordem do que aconteceu, porque senão eu faria com que ela perdesse toda a credibilidade que ela tem com aqueles batutinhos. Isso não é legal, não é bacana, tá? Então eu esperei, fiquei mais atento para ver o que estava acontecendo. E aí, pasmem, meus queridos, o rapaz de 17 anos, grandão, ele deu um low kick, um chute na coxa dessa menina tão forte, que ela envergou. O olhinho encheu de lágrima, só que eu não podia intervir ainda. Por quê? Ela manteve a compostura, olhando pra ele, tava doendo muito, muito, porque entrou muito bem aquele chute, ela não tava esperando. O menino com cara de deboche, sorrisinho, e ela tava tentando achar uma brecha pra poder o quê? Descontar aquele movimento, tá? Sim, o cara é um covarde, tá? E isso, calma que a gente vai conversar daqui a pouquinho, deixa eu terminar. E aí, ela tentou achar uma brecha, um espaço ali, pra poder conectar o ponto, e era o que eu queria. Eu queria a brecha pra poder intervir e cortar o lance ali. E por que eu não intervi antes? Também, além de não querer quebrar a credibilidade dela, é porque deu pra perceber que o menino, ele tava querendo tirar uma onda com ela e tirar a autoridade dela. Então ele deu a primeira ali, né, pra mostrar quem ele era, pra deixar ela com medo, com receio de fazer as atividades, mas eu percebi que ele não queria ficar espancando ela, né, mesmo que eu não ia deixar. E aí nisso, ela conseguiu dar uma escora lateral, que é um chute de patada, né, que a gente chama de patada, com escora lateral bem no peito do moleque, né. Meu, foi bonito pra caramba, só que não deu efeito nenhum, porque o cara era quase um adulto e ela é uma criança, tá. O menino deu risada, eu, aê, nossa, boa, show de bola, parabéns, professor, essa criancinha, aê, todo mundo vibrando, aê, que legal, peguei a mão dos dois, levantei, aê, show de bola. Aí eu cheguei nela, ela curtindo, falei, vai lá, encerra sua aula, chama a galerinha e tal, faz alongamento. E eu cheguei no rapaz e falei, mas você tá louco? Cara, você deu um low kick na menina, por que você fez isso? Ela não é professora? Ela tomou de vacilo. Falei, beleza, fera, vaza. Pô, mas o que eu fiz de errado? Nada não. Acabou a aula, abraço, tchau, 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 vai por aqui, que é melhor pra você. Ele já se ligou, catou a galerinha dele e foi embora. Aí ela terminou a aulinha dela, teve muito senso de responsabilidade antes do tempo, precocemente, terminou a aula dela, certinho. E quando o pessoal foi embora, eu cheguei nela e falei, meu, o que você fez, cara? Você tá vendo bem, mas por que você promoveu sombra na sua aula? Você não tem noção de quem tá treinando com você e as consequências que isso pode ocorrer. Poxa, Rodrigo, mas nossa, eu sou a faixa preta, eu sou a professora. E o que aconteceu ali? Sua perna tá doendo, tá doendo? Então, você viu que o menino ele já lutava, você percebeu isso, mas ele ficou brincando comigo, tirando a minha credibilidade. É exatamente aí que mora o ponto. Faltou para você experiência de vida, malícia para poder sair desse tipo de situação sem se colocar em perigo ou colocar sua aula toda em perigo. Conversei com ela, bati um papo, expliquei tudinho, perguntei o que ela estava fazendo ali, se ela realmente estava responsável como professora. Ela disse que não. Ela falou que ficava no máximo duas vezes por mês ali para poder cobrir o rapaz que era instrutor, que foi um tremendo de um sacana e deixar ela sozinha. Qual foi o score, a pontuação final disso? Ela se frustrou muito porque ela viu que bastou um chute para a bolha estourar. A bolha que colocaram ela dentro, tipo, que você é sensacional, você é maravilhosa, você faz isso, aquilo, outro, aquela coisa toda, em um único chute, trouxe ela para a realidade. Ela ficou frustrada, triste, achou que foi enganada, então ela confundiu tudo o que foi passado para ela. Ela era extraordinária, mas ela não tinha experiência para poder estar atuando em uma posição de muita maestria. Gente, dar aula leva tempo, não é uma coisa tão simples não, senão todo mundo ia ser ótimo professor aí fora. Não tem nada a ver, tem muito bom lutador, mas esse bom lutador não é bom professor. Cara, ainda mais isso para uma criança. Passou-se o tempo, ela parou de treinar e nunca mais a vi durante um bom tempo. E aí, recentemente, há um aninho atrás, mais ou menos, eu me reencontrei com ela. Hoje ela faz capoeira e tudo mais. E a gente estava conversando sobre esse assunto. E me veio à tona porque foi assunto aqui na The Lions hoje. E aí a gente estava conversando e eu expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui no meu tatame, né? E conversei com ela. Eu falei, ei, meu, como é que você tá? Ela não tá fazendo capoeira agora. Ela, nossa, como eu era imprudente.
eu achava que sabia das coisas, faltava muita coisa para eu poder aprender. Eu me frustrei bastante, mas hoje eu estou com a cabeça muito mais aberta e entendendo melhor o que eu faço. Percebeu o perigo que isso pode causar na vida de uma criança? Então, entendam, a graduação tem um peso muito forte na vida de um praticante de artes marciais. E a preta, ela é a finalização dessa primeira etapa, porque tudo começa quando você se torna um faixa preta. Você realmente começa a entender, de fato, o que é ser responsável pelaquela graduação. E isso demanda, gente, muito tempo de vida, muita experiência marcial. Ah, Rodrigo, mas teve um vídeo que você falou que em 3 anos a pessoa se torna faixa preta. A faixa etária que eu trabalho aqui é bem diferente das demais academias. 3 anos é uma base sólida para a pessoa entender todo o sistema de combate do Sandá, que é um esporte de contato, é um sistema. Kung Fu, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karatê, artes marciais, Krav Maga, artes marciais que envolvem muito mais ramificações de situações e suposições do que pode ou não pode ser feito, demandam-se bem mais tempo. Isso vai de professor para professor. Quando vemos crianças pequenininhas sendo graduadas nas suas instituições, eu entendo que se você tiver um conteúdo programático para crianças, aonde dentro da ludicidade você vai mostrar para ela esse caminho marcial de uma maneira saudável, aonde gere aquele senso de responsabilidade, de socialização com os próximos, humildade, generosidade. Poxa, eu acho isso muito legal. Você amadurece e transforma a criança. O cuidado é a faixa preta, principalmente se a criança só tem instrução dentro da academia. Se não tiver um acompanhamento dos pais para sempre bater na tecla da responsabilidade que ela adquiriu, isso é perigoso, porque pode mexer com o ego. Lembra, uma criança ela está em formação e desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo. Então isso vai mexer muito com o ego dela ali, no qual ela conquistou algo que os outros não têm. Então se isso não for trabalhado, isso pode modificar o pensamento dela, que ao invés de ela ajudar o próximo pela experiência adquirida que ela tem, ela vai começar a querer pisar nos outros por ter algo que as outras não têm. Então isso é muito delicado. E eu quero saber agora a sua opinião. Você já se deparou com uma situação dessa? Já viu uma criança faixa preta? O que você acha de graduar criancinhas de 9, 10 anos de idade? Você é a favor, você é contra? Deixa aqui nos comentários. Sabe que seu comentário ele ajuda muito o nosso canal a crescer. E agradeço demais para todo mundo que compartilhou, que comentou, que interagiu comigo no último vídeo anterior sobre graduação, o segredo das graduações. 10 anos é muito tempo, 3 anos é muito pouco tempo. Eu agradeço demais porque isso deu uma alavancada muito boa no canal. E eu gostaria muito que vocês fizessem isso aqui também. Compartilhem comigo a ideia de vocês, porque vocês perceberam que eu leio e respondo cada um de vocês. A sua opinião tem força aqui nesse canal. Juntos a gente consegue criar um canal de muita qualidade, com muita informação boa, que ajuda a gente demais nesse mundo marcial. Fechou? Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço, tamo junto. Valeu!